tudo bem com vocês? Meu nome é Aristeu e nós estamos começando o programa Ciência e Vida 58. Nós estamos começando uma série que vai falar da educação transformadora, né? Nós temos a honra de ter duas pessoas especiais convidadas, é a Ângela Vogelmuth, vice-diretora da Escola Manuel de Souza Moraes, ela é pós-graduada em Orientação, Supervisão e Gestão Escolar. E do outro lado tem a Daniela Ferrão, que é professora da Escola também Manuel de Moraes e aqui representando nesse momento a Escola Aurélio Porto. São professoras assim, ainda formadas pelo magistério, que é um primeiro ponto importante que a gente tem que ressaltar, que a gente vai trabalhar um pouquinho. E como a gente está falando de educação transformadora, ela não é só uma educação voltada para passar de ano, ela é para preparar as pessoas para uma vida cada vez mais desafiadora. E com tudo que a gente está vendo hoje, a questão de robôs, a questão de inteligência artificial, novas tecnologias, a gente tem visto que as pessoas estão saindo das escolas, ensino médio ou mesmo escolas técnicas, não preparadas, né? Então a gente resolveu começar pela base, por vocês que têm essa visão mais macro, e começar a trabalhar essas questões. O que fazer para que a educação seja transformadora? E vamos começar com uma pergunta bem típica, assim, sobre falar do SOI. O SOI é o Serviço de Orientação Educacional, que ambas, de certa forma, têm uma experiência em cima disso, para que a gente possa entender essa situação, quais são as dores que vão as pessoas para o SOI, os alunos ou mesmo pais, que a partir daí a gente começar a construir uma ideia do que fazer, para não só que a educação seja transformadora, mas que os professores também tenham a valorização adequada, né? A partir de eles serem os agentes que vão provocar essa transformação, tá? Então, queria começar com a professora Ângela. O que é o SOI para ti? Aí tu te apresenta de novo, se quiser, fique à vontade. Então, bom dia, meu nome é Ângela, eu tenho 32 anos de experiência, posso dizer assim, na área da educação. Bom, o SOI é um serviço muito importante, é fundamental dentro da escola, como o senhor já disse, é o Serviço de Orientação Educacional. Então, quando acontece algum problema, algum conflito entre os alunos, a professora responsável, né, por esse setor da escola, ela entra em ação, vamos dizer assim. Então, a criança é encaminhada, né, através da professora, é todo um processo, dá para se dizer assim, né? Sim. Acontece uma situação, problema, a professora detecta o problema, pode ser um problema comportamental, pode ser um problema de aprendizagem. Então, é comunicada a direção que passa para a professora responsável pelo setor, que seria, no caso, né, a professora formada em orientação e supervisão, normalmente, né, educacional. É fundamental por quê? Porque é feita aquela mediação, é aquela professora que tem todo um olhar diferenciado, tem toda uma formação, né, para isso, para trabalhar com esse tipo de criança, com esse tipo de situação que acontece, né, com as crianças ou com os adolescentes. Então, ela vai ouvir aquela criança, vai ser chamada a família daquela criança, a professora também participa dessa mediação e ali a gente vai tentar resolver, buscar uma solução para o problema que foi constatado em sala de aula, né, na escola, né? Volto a dizer que pode ser tanto em relação ao comportamento ou à aprendizagem daquele aluno. Beleza. Então, é muito importante. Passar para a bola para a Daniela. Tu pode dizer em que situações normalmente acontecem, quais são as mais frequentes de problemas que vocês têm que entrar para ajudar a mediar? Bom dia, então. Meu nome é Daniela, né? Sou professora de Educação de Inclusão da Escola Aurélio e Manuel. São diversas situações, né, que a gente acompanha a criança, desde que ela chega, né? A gente faz também esse acolhimento da criança. E a gente tenta resolver tanto com a família primeiro, né? Mas que tipo de situação acontece? O que vem mais? Normalmente agora a gente está pegando, eu acho que mais crianças com laudos, né? Com crianças que alguma coisa assim, como é que eu vou dizer, psicológicas também, né? Que vem. Criança que não está adaptada à escola, né? Que está chegando, a gente também faz essa adaptação, né? Tanto com crianças de inclusão quanto crianças, né?
que estão também sem laudos. Que tipo de causa, eu estou esmiuçando, tá? Assim, que tipo de inadequação, inadaptação que eles têm? Às vezes não quer ficar, né? O choro constante, né? Às vezes não está adaptado àquele ambiente, né? É um ambiente mais amplo, com mais crianças, né? Estranho o ambiente. É um ambiente estranho e também a professora é estranha, né? Às vezes, normalmente as crianças do primeiro ano, então, é que mais a gente tem que fazer essa adaptação, E né? de outras séries, eu sei que vocês não trabalharam a vida inteira só no primeiro Sim. ano. E de outras séries, assim, maiores. Às vezes é mais fácil porque já estão adaptados naquele ambiente, né? Mas também a mudança de professores, né? Normalmente a criança que sai do 5º para o 6º é mais ainda porque são mais professores, né? Entrando na Sim, situação de adaptação, né, que a Dani falou. Então, às vezes, crianças que chegam, né, de outras escolas, que também precisam se familiarizar com o ambiente, com a nova turma, com os professores. Crianças que vêm com algum laudo, então tem que ter toda aquela adaptação e todo aquele olhar diferenciado. Criança com autismo, com transtorno desafiador opositor, com TDAH, com alguma deficiência intelectual. Então passa pelo serviço de orientação e supervisão. Eu sempre achei que, além disso, tivesse, por exemplo, assim, houve uma briga, houve um desrespeito com o professor, com o colega. Com certeza, que nem eu te disse, primeiro ponto, né? Um exemplo. Então aí vamos mais para a realidade de indisciplina. Sim, brigaram. Deu algum problema de briga, algum desentendimento, algum mal entendido. Às vezes eles chegam em casa com uma história, né? O colega me bateu, puxou meu cabelo, me chamou de gordo, de feio, né, situação de bullying, vamos dizer, passa para a direção, passa para o serviço de orientação, vamos resolver o que quem traz é o pai, geralmente. Sim, o pai, a própria criança, porque hoje eles são muito independentes, eles já falam. Né, e a questão das entregas, tá? Foi dado um tema, uma tarefa, não quis entregar, isso é motivo do SOI entrar também? Também entra, né? Também. A supervisão também orienta o professor, né? Pediu uma, pediu duas, pediu 3, né? Não funcionou, né? Entra o serviço de orientação, chama o pai para dizer, olha, o seu filho não está entregando as tarefas, já foi um bilhete para casa, não estamos tendo retorno. Nesse caso, assim, pegando esse caso específico, que é o caso mais, talvez, assim, não vou entrar na questão psicológica, senão as questões são mais amplas, mais complexas, tá? Mas assim, essa questão de entrega de um trabalho, vocês chamam o pai e esse pai tem condições de entender o que significa entregar o trabalho? Com certeza, pelo menos eu falo pela escola, né, na qual eu trabalho. Sim. Ele tem consciência? Sim. Normalmente tem grupos, né, onde os pais participam, são colocados os avisos gerais e os avisos relacionados, né, às orientações de cada disciplina, data de prova, data de entrega de trabalho, algum tema específico. Eles agem com o aluno, com o filho, no caso deles, em relação a uma reclamação dessa, que não está entregando os temas, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Vocês orientam como que ele tem a conversa com a criança, com o filho? Sim, sempre tem, né? Normalmente é chamada a criança primeiro para conversar, né, com o professor e a criança, por entender por que a criança não conseguiu fazer. Às vezes é até uma parte que a criança... Hoje, na era digital, a gente tem o celular, o computador, mas ainda tem famílias que não têm esse acesso, e a gente sabe, né? Então, a gente sempre conversa, mas a gente sempre tem, normalmente as escolas têm, né, a área de informática, que a gente também ajuda a criança a fazer na escola, se não consegue. Mas quando é pedido, que nem a Ângela falou 2, 3 vezes, é solicitado ao pai, né, para ver, porque a gente já sabe que a criança não conseguiu, de alguma forma, né, fazer esse tema ou esse trabalho que precisa para avaliação dela, né. Tá, e o professor, como é que fica o professor dessa criança, como é que ele fica nesse meio, assim, ele participa desse processo ou ele simplesmente entrega o problema para a Ângela e para a Daniela? O professor participa junto, com certeza. Participa junto. Participa junto do professor, né? De uma maneira geral, tá, isso é uma coisa assim que eu estou construindo um conhecimento sobre o assunto. Os professores, eles se interessam por ajudar aquela criança a resolver o problema ou são desinteressados? Que nem a gente antes no bate-papo informal, eu lhe coloquei, eu posso falar pela realidade da qual eu faço parte. Com certeza. Né? Então, e
Por mim, muitos anos, Com porque eu certeza. ainda sou professora, né? Eu estou num turno como vice, no outro eu sou professora de um segundo ano e trabalho há 32 anos, vamos dizer assim, numa matrícula somente em sala de aula. Eu comecei como professora de pré-escola, eu já trabalhei no ensino médio, então já passei por várias gerações. Já me enrolou, E- agora responde. Então vou falar por mim, né? Então vou falar por mim. Então eu, como professora Ângela, sempre fui aquela professora que sempre procurei buscar. E sou suspeita em falar, porque nas escolas, né, das quais eu já fiz partes, sempre foi um grupo assim muito, mas muito dedicado. Ou seja, Muito dedicado mesmo. E não é querer passar, né, passar Não, panos não, quentes. eu sei. E a escola que eu tô hoje, que é a Escola Manuel, é uma escola pequena, então é um grupo assim muito família. Eu acho que a Dani pode também depois falar do Aurélio também e do Manuel, que são escolas menores, né? Então, assim, é um grupo que trabalha com muita parceria. A gente procura buscar a comunidade para dentro da escola. O senhor perguntou, né, se os pais participam, como os pais reagem, como, né, os pais se posicionam frente a essas, Perfeito, né, essas perfeito. situações. Então, posso lhe dizer que tem, inclusive, familiares ali de alunos que são responsáveis por eles, como, posso dar um exemplo meu, uma realidade minha, uma vozinha que cuida do neto, ela é semi-analfabeta e ela está sempre ali, tentando. E a gente está sempre buscando chamar para dentro da comunidade. E tu, Daniela? Né? Então, essa é a realidade da qual eu participo, né? A Escola Aurélio também é uma escola pequena, né? O nosso grupo também é pequeno. O que é uma escola pequena? Quantos alunos tem? 120 por aí. 118, 120 alunos hoje a gente tem. Mesmo depois de passando todo, o Aurélio eu digo que é uma escola de reconstrução depois de toda aquela enchente do ano passado. Então foi perdida muitas coisas, né? Então se reconstruiu maravilhosamente, porque, né, depois de tudo que passou... Eles começaram com 40 alunos, eu acho, né? Depois começou 80 e assim foi. Hoje a gente está com 118, 120 alunos. Ali também é uma comunidade que a gente precisa ajudar muito, mas ali o Aurélio é uma escola acolhedora, né, tanto com os alunos quanto com as famílias. E eles também se enganjam, eles também são, às vezes, semi-analfabetos, que a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, com a família, para a gente também poder ajudar, mas a gente dá todo esse suporte, por isso que a gente tem esse setor, né, o SOI, para dar esse suporte tanto ao professor, quanto ao aluno e à família. Tá. Mas ali também é uma equipe boa, unida, tanto o Manuel também, que eu faço parte, né, e eu também faço parte da Escola Tanac, vou deixar aqui, né, da Tanac também? salientado. Então, também que é uma equipe... Eu dei sorte em pegar essas escolas que são equipes boas e então, unidas, assim, né? Então, na realidade, a gente já tem um grupo. Ou seja, tem o professor, tem o SOI, né? Não que, só distinguindo assim, eu tenho também a família. E o aluno, como é que ele reage com toda essa carga de orientação, Daniela? O aluno, na verdade, ele escuta, se faz desentendido, começa bem, depois para de fazer. Como é que ele reage com essa sempre orientação? tem o aluno, eu não diria assim desentendido, mas o aluno que tem dificuldade, né? Então a gente tem essa fala com o aluno, a gente tem que ter o cuidado do que a gente vai falar para o aluno dentro da sala de aula, né? Tanto fora da sala de aula, como que a gente vai conversar com ele sobre isso, para ele também nos trazer o que é que está acontecendo, para ele não conseguir fazer esse tema de casa, não conseguir fazer esse trabalho. Então a gente tem todo esse suporte para o aluno primeiro, sempre o aluno vem em primeiro lugar na escola, porque eu sempre digo, a escola não é nada se não fosse os alunos. E a questão da disciplina também. Então a gente sempre conversa muito, né, com o aluno, ali no Aurélio a gente faz esse jogo assim de conversar, sentar, conversar, entender o que aconteceu com o aluno. Vocês têm uma estatística que diga, eu atendi tantos melhoraram, tantos não ficaram como tal, vocês têm essa medição? Sim. Tem? A gente faz um feedback sempre. Mas tem anotado uma planilha? Sim. A gente sempre tem muitas planilhas. Sim, muitas planilhas. E a gente E essas planilhas podem ser divulgadas ou não? Não, as planilhas são internas. Sem mostrar o nome da pessoa. Por exemplo, esse ano o SOI atendeu 300 pessoas, por exemplo. Desses, tantas pessoas era por isso, tantos por isso. Nessa aqui
O resultado foi bom, foi ruim, continua igual? Vocês têm essa capacidade de medir? Sim, dentro da escola. E se eu pedisse para fazer isso, não para divulgar, mas para fazer, vocês teriam condição de fazer? Sim. Isso é alguma coisa que o município tem na Secretaria de Educação ou não? Não, a gente Não, a faz gente tem direto com a orientação da orientação, escola, serviço de né? orientação e supervisão escolar, no caso. Isso a gente faz para a gente Sim, ter uma pra noção aprender. disso interno. E a gente tem as atas também, né, que a gente registra toda, conversa com os pais, né? Inclusive para ver quantos estão faltando, a gente tem o controle. Tá. Por exemplo, assim, se a gente estava falando da valorização do professor, né? Vocês puderem mostrar para a comunidade que o SOI atendeu 300 pessoas em 2025, dessas, 296 melhoraram seu desempenho e que apenas 4 não... Ou seja, vocês estão trabalhando com indicadores. Isso faz parte desse processo de mostrar a evolução. E aí as causas, olha, desses 296 que deram certo, nós tivemos mais ajuda da família, aqui a família não ajudou. Tá, poder a gente começar a entender melhor essa... Vocês acham a ideia boa ou não? Porque quando a gente começa, diante de um problema, quando a gente começa a mapear o problema, todas as relações, a gente começa a perceber algumas situações mais comuns, que a gente pode ser preventivo. Acredito que para uma escola, um porte maior de alunos, seria interessante fazer. Até para a sociedade ver que a gente não dá só aula, a gente tem todo um trabalho ali dentro, né, que é aluno, família, escola. É tão importante quanto dar aula a gente, né, fazer esse trabalho dentro da escola. Porque não é só transmitir o conteúdo, passar o conteúdo, a escola vai muito além disso. Tá, vocês conseguiriam para mim isso aí? Prometo que não vou divulgar, só para a gente poder. Eu posso até ir lá olhar. Na escola não preciso trazer nada. Fazer um gráfico de quantos alunos eu foram prefiro uma tabela. O gráfico já é a sequência, a tabela dá a origem das coisas. Tá? Se puder, me chama, eu vou lá um dia, a gente conversa. Pode ser vocês duas juntas. Sim, ou a gente me manda... conversa com o SOI lá, né, daí Do serviço de orientação da escola, de supervisão. No município, quem seria a pessoa para tentar buscar essa informação? Ou seria no estado isso aí? É que nós trabalhamos na rede estadual. Pois é, quem seria no né? estado? Seria a de São Leopoldo? É a CRE, segunda CRE. Segunda coordenadoria. É São Leopoldo, né? Isso. Tá. Se eu entrar num tema um pouquinho complicado também, que é a questão, a escola, ela tem que só ensinar ou ela tem que educar também? Daniela? Hoje, está vindo para a escola, nós temos que, muitas vezes, educar, né? Que, na verdade, os pais pensam isso, às vezes a sociedade acha que dentro da escola é educação. Mas a escola é um núcleo de aprendizagem, né? A gente está ali para aprender, né? Para ensinar, porque tanto quanto a gente ensina os nossos alunos, a gente aprende Uma também, ilusão né? que a escola só ensina. A educação, acredito, eu, Daniela, que vem de casa, né? Mas hoje a gente tem esses conflitos dentro da escola, que muitas vezes a gente tem que resolver, né? Com a orientação, com a direção, né? Então, o que eu observo? A educação deveria vir de casa, né? A turma pequena, tá? 20 alunos. Cada um tem uma sistemática dentro da sua casa. Então, chegam 20 alunos para ti, cada um com um sistema diferente. Um pode dormir até meia-noite, o outro que dorme às 10, o outro que pede com licença quando entra na sala, o outro que já vai levando a porta junto quando entra na sala. Então, a gente acaba tendo que fazer. Tendo que dar esses hábitos que eles não têm em casa. Para dentro da sala de aula, a gente conseguir um ambiente agradável, né, um ambiente propício para todos, para que todos tenham, né, Isso que vocês estão trazendo, assim, é o que a gente chama de desdobrando o que é esse trabalho. A palavra fundamental que vocês disseram agora é que educação é um núcleo de aprendizagem, né? E quando fala em aprendizagem, é a educação também, não é só o ensino. Não é só o ensino. É a educação, porque tu trouxeste a questão de que cada casa é diferente.
E de fato isso é uma coisa que eu não estava me dando conta. Então, assim como eu sou telespectador e sou apresentador, eu estou aprendendo com vocês aqui. Esse nosso programa é um programa de aprendizagem também. Eu não venho com coisas todas sabedoras, e ensinar hábitos dar hábitos é fundamental. Essa é talvez uma das questões que mais falha nas famílias hoje, é a questão de que pode tudo. Então a criança usa o celular, usa não sei o que, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e a escola ela passa a ser um ambiente mais regrado, mais disciplinado, até porque são 20. Então eu tenho que tratar eles de maneira equilibrada, né? Não é igual. Eles não podem entender, eles precisam entender que eles não podem fazer tudo que eles querem, né? Isso é a base da formação de uma sociedade. Concorda? A sociedade, quando eu acho que eu sou mais que tu, começa a dar problema. E eu acho que aí é um fato de educação mesmo, né? Que vocês estão trabalhando muito bem. Bah. Parabéns pelo ensino que eu tive agora. Para conviver em sociedade, tu precisa respeitar as regras. Isso é o que eu sempre passo para os alunos. Isso, perfeito. Eu não posso furar a fila. Às vezes eles querem furar a fila do lanche. Eles vão em fila. Eles não podem furar a fila do lanche. Eles têm que respeitar. Tem lanche para todos. Espera a sua vez. Não pode furar. Aí eu brinco com eles. Vocês não vão no mercado com o pai e a mãe? Vocês furam? O pai e a mãe furam? Não. Então são regras na sociedade. Existem regras na escola também. Entrando nessa história aí, qual é um hábito assim, que é mais difícil das crianças se incorporarem? A esperar a sua vez para falar. É. Verdade. Eles querem falar todos juntos ao mesmo tempo. E sempre tem muitas histórias para contar. Exatamente. E sempre a sua história é mais importante, melhor do que a do colega. Vocês estão falando isso de que idade? Olha, esse problema, eu que já tenho uma experiência dos pequenos até os maiores, isso acontece do pré até o terceiro ano do ensino médio. Às vezes uma ansiedade, eles têm uma dificuldade para parar, para focar, para falar. É que eu percebo que às vezes essa questão do celular, que está em casa com o celular, daí chega na escola e não tem o celular. Então é aquela ansiedade de falar, que às vezes eu não consegui em casa falar. Eu queria falar, mas daí eu peguei o celular. Então, tu nota isso? Eu quero falar, eu quero contar uma história, eu quero contar um jogo que eu fiz, eu quero, né? A gente nota até com os filhos da gente em casa, que eles ficam, né? Aquela ansiedade de falar, de conversar. Não, essa relação que tu fizesse agora é interessante para mim, porque assim, o celular, enquanto eu estou com o celular na mão, eu não preciso conversar, mas se eu tiro o celular, eu começo a querer falar. E aquelas 4 horas, né? Aquelas 4 horas que é que eles têm para falar, e conversar e brincar. Para extravasar. Isso. Brincar. E daí já cria uma ansiedade, né? Também na criança, a gente vê isso bastante assim. E a possibilidade de poder falar e ser escutado também é fundamental para a formação da pessoa. Sim, a comunicação é vital. Não, eu trabalho mais interna mesmo, a formação, ou seja, eu começo a escutar, porque se eu só olho aqui na telinha e a telinha me dá uma coisa, eu não tenho tempo de escutar significa refletir e tal. Vocês concordam com isso? Com certeza. Então toda a família, de novo eu mexendo, então assim, toda a família deveria estipular um horário, que nem assim, horário de dormir, horário de ficar sem celular, dar almoço sem celular na mão, ou coisa parecida, para poder dar esse tempo dela ficar sem celular. O que eu noto é que eles estão ficando muito reféns do celular. Porque eles comentam na aula, eles chegam em casa, a primeira coisa que eles vão fazer, não todos, é claro, nem todos têm, mas hoje em dia, por incrível que pareça, a grande maioria já tem. Em vez de brincar, de fazer uma tarefa, a primeira coisa é pegar o celular, ou o próprio celular do pai e da mãe, para ficar mexendo ali nas redes sociais, vendo dancinha de TikTok, que já está meio internalizado. Como é que vocês trabalham essa questão do celular na escola? Não pode. Não pode? Não, eu sei, mas e quando vem o em casa, o uso do celular em casa, vocês chegam a trabalhar com eles isso? É uma questão meio que, né, se Em trabalha casa, só em casa e, né, ali a gente não vai falar muito sobre esse assunto, ao menos, né, que nem eu que faço esse atendimento separado com a criança. E eu tenho autistas que são dependentes de celulares.
É para conversar. Então assim, eu digo, não, aqui nós não vamos fazer muito digital. Aqui nós vamos fazer mais o lúdico e o material que tu possa ser sensorial, né? Mas manusear é teu contato. Vamos deixar... mas se tu, tudo bem, fez essa atividade, quer fazer um joguinho? Ótimo. Mas senão a gente faz mais até para a criança socializar e colocar para fora, né? Isso que ficou ali, aquele joguinho, 1 hora, às vezes jogando, meia hora. Então conversa. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante da nossa conversa hoje, é assim, quando vocês trouxeram que eles têm ânsia para falar, mesmo que seja 14, 15 anos, ensino médio, né? Porque eles ficam ansiosos porque até agora não tiveram a oportunidade de falar. Então, um processo básico na educação, a comunicação, como tu falaste, né? A comunicação, ela forma as pessoas. Isso tu não te comunica, tu não consegue, daí tu vai ficar preso a uma máquina, que essa máquina vai te dar tudo e aí tu vai ficar emburrecendo. Isso é um processo que vai começar desde a pré-escola, lá, desde a educação infantil. Eles têm que saber se posicionar, o momento de parar, quando, né? E a criança se cala muito, né? Eu percebo isso. A criança se cala muito, ela tendo só essa etapa digital, né? Ela se cala muito, ela fica ali fixado. Então, quando ela vem na escola, ela quer expandir, né? Toda aquela ansiedade. Isso, na verdade, cria uma ansiedade na criança, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Parafraseando, está dizendo assim, sempre que a criança se cala muito, tá? Ela fica ansiosa. Posso dizer isso aí? Com certeza. Porque ela precisa conversar, né? Ainda mais a criança pequena. Ela não tem extravasa, outro lado expande. também. Aquela criança que extravasa demais. Ela tem uma dificuldade também para ouvir. Também acontece os dois lados. Buenas, nós temos 3 minutos. Eu queria que vocês deixassem recomendações assim finais para famílias e alunos que estão nos assistindo em relação ao uso do celular. O que vocês diriam para as famílias e para eles? Eu acho que a gente tem que cuidar, né? Os filhos, eles são da escola aquele ano, mas eles são nossos filhos pro resto da vida. Então a gente tem que cuidar e deixar que a criança jogue bola, brinque de corda, de bolita, essas coisas que são antigas. Eu acho que isso é bom para a criança fazer, né? Ter essas outras propriedades dos jogos e brincadeiras. Deixar a criança brincar, porque criança é criança, né? Criança tem que brincar. Complementando, as crianças ficam, crianças e adolescentes, né, 4 horas conosco, né? O restante vão para a família, vão para o mundo, né? E tem idade para tudo. Isso até é um conselho, a gente não deve dar conselhos, né? Mas tem idade para tudo. Esperem, eu sei que tem pais ansiosos, até porque as crianças também ficam pedindo. Espere o momento certo para dar o celular para o seu filho. Criança tem que ser criança. Exatamente. Eu queria agradecer a vocês, tá? Muito. São 2 professoras formadas no magistério. Eu estou reforçando isso porque isso significa que são professores raiz. O magistério ele prepara não só para dar o conteúdo, mas para a sala de aula. Nada contra as pessoas que não têm o magistério, mas é uma formação fundamental que eu acho que a gente tem que começar a repensar a ideia de não ter o magistério para dar aula, porque ele é fundamental. E as leis que existem dizendo que não pode dar aula só com magistério, para mim estão totalmente erradas, porque está tirando uma coisa fundamental na preparação. Eu queria agradecer muito e convidar os demais, os telespectadores, para o nosso próximo programa que vai continuar trabalhando essa questão, já que nós temos aqui 2 professoras raiz e não 2 professoras Nutella, como elas me falaram. Tá? Abração, obrigado. Obrigada.